Bem-vindos, amigos, ao programa número 163 de Alvorada Cultural. Por primeira vez, um ministro de Estado. Na primeira parte, falamos em exclusivo com Xuca Ferreira, ministra da Cultura. E na segunda parte, algumas de suas falas que ele pronunciou no Seminário Internacional sobre Política do Livro. E não percam, porque no próximo programa vamos a trazer o resto dos atores que tiveram nesse seminário, que aconteceu no Senado Federal da República. Foi uma audiência pública convocada pela senadora Fátima Bezerra, e agora, para vocês, assistam Xuca Ferreira falando sobre muitas coisas. Bom dia. Bom dia. Primeiro me tira uma dúvida. Eu tenho que falar presidente Dilma ou presidenta Dilma? Como você quiser. Tá correto das duas formas? Nós vivemos numa democracia, as duas formas são corretas. Uma era mais usual chamar de presidente, porque a norma em geral acompanha o masculino, mas é correto também presidente. Então. Bom, hoje ela está com Obama nos Estados Unidos, Sim. mas logo a seguir vem a reunião com os BRICS, né? O que você pode me dizer nesse momento que está vivendo o Brasil na política externa, como se está posicionando no mundo? Que o governo Dilma é bem diferente do protagonismo que tinha na época do Lula. Eu não sei se é bem diferente. Não? Tem diferenças. Cada presidente imprime uma certa dinâmica parecido com suas preocupações. O Brasil mantém uma política de se relacionar com o mundo inteiro, de ter relações comerciais com todos os blocos no mundo. Temos uma relação privilegiada com o Mercosul. Tínhamos uma dificuldade com os Estados Unidos recente por causa da espionagem. O governo brasileiro se posicionou corretamente em nome da soberania, como outros depois acompanharam, como a Alemanha, a França, a generalização do uso da internet para espionagem ficou caracterizada. Agora, os Estados Unidos reconheceram e estão dizendo que vão modificar. Houve uma recuperação da relação. Interessa ao Brasil uma relação com os Estados Unidos, é um dos maiores mercados do mundo, se não o maior individualmente. Nós temos possibilidade de ter uma balança de pagamento que seja mais positiva para o Brasil, algumas áreas de cooperação. A América Latina é uma região importante do mundo, o Brasil é um país líder, os Estados Unidos sabe disso e quer ter uma relação com o Brasil. Isso, de maneira nenhuma, enfraquece ou diminui a relação que o Brasil tem com os BRICS, que vem sendo construída já há mais de uma década, que é exatamente aproveitar os países emergentes, e o Brasil é o único país emergente do Ocidente. Estamos constituindo aí relações que podem contrabalançar qualquer dificuldade aqui no hemisfério, particularmente com os Estados Unidos. Tanto no sentido a criação do banco foi vista como, e eu considero positiva, o banco dos BRICS. Sai, já está sendo incrementado. O Banco Central do Brasil vai colocar o dinheiro que corresponde à cota brasileira. Aí é bom fazer essa pergunta ao Banco Central. Mas de qualquer jeito está sendo incrementado. A política de intercâmbio comercial e de investimentos também está andando. Acho que é uma política positiva, assim como a relação do Brasil com os países africanos, a relação do Brasil com os países árabes. Acho que o Brasil adotou uma política correta que está sendo mantida, por isso eu diria que não é tão diferente assim. Tá certo. Vamos ao panorama nacional. Você falou muito na agenda reacionária, tal, que se estabeleceu há um ano, disse você, e você disse que tem tempo para terminar essa campanha, digamos assim. Por que se instalou isso? Por que esse Congresso está tão conservador? Por que essa pauta? Isso você teria que me dar 2 horas aí para eu explicar. Sim, imagino. Eu diria o seguinte: terminamos um ciclo político que começou com a eleição do presidente Lula. Esse ciclo político tem que produzir uma consciência dos limites das políticas econômicas, dos limites de todas as políticas públicas e particularmente os limites da democracia. Já está consolidada a democracia brasileira, ela resiste a essas
ofensivas, reacionárias, golpistas, tem demonstrado uma certa saúde, uma certa vitalidade, mas ela mostrou limites na área da representação, limites na área da transparência, limites na área da eficiência e da eficácia por parte do aparelho de Estado, seja no plano federal, estadual e municipal, e é preciso aproveitar esse momento de crise para corrigir todos esses processos e a gente ter um segundo ciclo político de melhor qualidade, com políticas públicas mais qualificadas e mais eficientes, com uma transparência maior, um combate à corrupção muito maior do que é atualmente, porque ninguém acredita que esse financiamento é sem objetivos pragmáticos. É evidente, quer dizer, nem uma criança de 10 anos acredita nisso. Segundo, ela é generalizada, não é uma questão de uma família política ou de quem está no governo. Na verdade, essas campanhas contra a corrupção são instrumentos políticos operacionais, mas nunca atingiu a dimensão de fato de uma tentativa de enfrentar o problema na sua amplitude, como ele se apresenta, que é quase um modus operandi absorvido pela prática política. Uma última coisa, ministro, por favor, uma última coisa. Estamos aqui em Brasília arriscados a ficar sem Feira do Livro mais um ano. O ano passado não teve, a situação em Brasília é uma política local, eu não posso estar... Olha, hoje, pela expectativa positiva que a sociedade tem demonstrado ter do Ministério da Cultura, tudo está caindo aqui no Ministério da Cultura. E você está tratando de um problema local, como tem em outras cidades, como tem problemas urbanos, como tem... eu não posso ultrapassar o limite do Pacto Federativo e ficar suprindo deficiências locais. Eu posso colaborar, como colaborei quando era ministro, eu posso incentivar, eu posso estimular, até financiar em alguma medida, mas eu não posso arcar com todas as dificuldades dos governos municipais e estaduais e transferir para mim a solução. Eu sou Astrogildo Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. A família, a escola e as bibliotecas. Nós não temos famílias de leitores em número significativo no Brasil, começa por aí. A classe média já tem um percentual que desenvolve razoavelmente a leitura e passam para os filhos a importância da leitura, não só para o sucesso individual, mas também como uma contribuição para a possibilidade do desenvolvimento do país. Mas a grande maioria da população, quando chega à leitura apenas pela sua periferia, que são os livros de autoajuda, os livros técnicos, e com o sentimento de obrigação de leitura para ascender socialmente. Na verdade, a gente ainda não conseguiu afirmar a leitura como uma porta para a aventura, a aventura intelectual, para o deleite estético, para o conhecimento, para o crescimento individual e para o crescimento do país, para que a gente possa, de fato, resolver os grandes desafios do século XXI. A necessidade de formar as novas gerações numa relação de intimidade com o livro e na busca da leitura como
um mecanismo importante de crescimento pessoal e coletivo, nós temos as escolas e a biblioteca, e as bibliotecas como dois mecanismos importantes. Nós não temos boas tradições, com raríssimas exceções, de bibliotecas ativas no Brasil. Nós temos que sair de um projeto de biblioteca passiva que fica esperando alguém chegar lá para pedir um livro emprestado, para as bibliotecas que hoje já existem em todo lugar do mundo, e a grande incentivadora desse novo modelo de biblioteca foi exatamente um país vizinho nosso, que é a Colômbia, que desenvolveu uma biblioteca que são verdadeiros centros culturais, estimulantes da leitura, de treinamento e de treinamento prazeroso do exercício da leitura. Então as bibliotecas são fundamentais, nós temos que convocar as bibliotecárias para participarem ativamente desse processo de construção de uma grande estratégia de enfrentamento desse déficit brasileiro. Eu não acredito nessa agenda reacionária e regressiva que está em pauta. Isso passa rapidamente, que isso não responde nenhum anseio. Eu fiquei pensando outro dia, numa dessas noites de insônia, basta ir em qualquer praia do Brasil, vá na praia de Ipanema, ou vá na praia de Ramos, ou vá em Copacabana, ou vá na praia de Nordeste Amaralina, olhe para o povo brasileiro e veja de que a pauta dele não é a pauta regressiva. Todo mundo quer viver, quer avançar, a sociedade, eu falo praia, mas vai em qualquer ambiente social e entre em contato com o povo brasileiro, as vivências coletivas, e a gente vai perceber de que nós queremos ir para frente. Nós queremos resolver os problemas estruturais, a gente quer um Estado qualificado, a gente quer serviços de qualidade, a gente quer mobilidade urbana, a gente quer bicicleta também. Porque o reacionarismo está tão grande que tem gente que está contra a bicicleta nas cidades brasileiras. É impressionante. Quando já no mundo inteiro o automóvel individual já foi condenado a peça de museu, que precisa ser reciclado, o Brasil ainda é deslumbrado. E eu acho que essa pauta do preço único, ele tem a ver com dois grandes temas. Um tema urbano. O Brasil, se a gente permite fechar as pequenas lojas, as pequenas livrarias, a gente vai criando uma urbanização no Brasil concentrada em shopping center. O Brasil acreditou, a partir da década de 70, que o país cabia dentro de shopping center. Podia deixar, a cidade era só para locomoção entre a casa, o trabalho, a casa e o shopping center. Quando, na verdade, o shopping center é um equipamento importante da vida contemporânea, mas as lojas de rua, a livraria de rua, a pequena livraria que atende às demandas culturais do bairro ou de uma região da cidade, são fundamentais. Eu estou me referindo à livraria, mas, em geral, essa discussão que nós estamos tendo é com uma intervenção reguladora no sentido de garantir de que o monopólio não se estabeleça e a gente não reduza certos equipamentos que são fundamentais ao mínimo. É parte da vida urbana da cidade, e se permitir que a internet monopolize a venda de livro, eles vão ter um impacto social e urbano enorme na vida da cidade. Dizem que Paris tem mais livraria do que o Brasil inteiro. Eu acredito nisso, pela quantidade de livraria que tem lá e pela pouca quantidade de livraria que tem aqui. Então, se a gente permitir a extinção de um equipamento tão importante, tem algumas livrarias que são como deveriam ser nossas bibliotecas. Você chega lá, pega o livro, deita numa almofada, lê, fica, toma um cafezinho. É um ambiente hiper agradável, estimulante e convidativo para que você tenha contato. Por que a gente não aprende? Já que o Brasil gosta tanto da empresa privada, por que não olha a empresa privada sob esse aspecto aí, de que modernizou-se para vender mais, criou um ambiente acolhedor para o leitor. A gente não pode permitir que ela traga consigo impactos negativos sobre a sociedade. Quer dizer, o dumping que a internet pode fazer na venda do livro quebraria toda a estrutura, toda a cadeia do livro brasileiro. Então é preciso regular. É uma área, como todas as outras áreas da vida social, demanda a regulação. E hoje é uma tarefa, nunca houve essa tarefa porque não havia internet, não havia essa possibilidade de oferta de tantos serviços. E é preciso que a gente se debruce
sobre essa experiência importante que é a internet, para que o Brasil tenha uma postura que de fato garanta uma inserção no contexto mundial através da internet da melhor maneira possível. Quase todos aqui presentes sabem, talvez não os nossos colaboradores que vieram de outros países, o Facebook censurou uma página do Estado brasileiro. Porque tinha uma foto de um indígena de saia, mas com os seios nus. Eu achei que era o robô automático. Como ministro, eu liguei para o responsável pelo Facebook no Brasil. E ele me disse o seguinte: não, é norma interna da empresa e nós só estamos submetidos à lei da Califórnia. Eu disse: meu senhor, o senhor está estabelecendo um colonialismo digital. Quer dizer, se uma estrutura tão poderosa opera no Brasil sem respeitar o contexto legal do país, quer dizer, você está estabelecendo de novo um sistema colonial baseado na internet. Nós abrimos, sim, o segundo argumento que eu dei é o seguinte: se o índio, para aparecer na internet, precisa se travestir de não índio, isso é um etnocídio simbólico da maior gravidade. Então eu disse a ele: olha, vou abrir processo, e de fato abrimos um processo em nome do Estado brasileiro. Eles já voltaram atrás, já botaram a foto do índio, mas na verdade isso é um processo diário, isso é uma demanda de regulação. O Brasil deu um exemplo mundial com a aprovação do Marco Civil da internet. A presidenta fez um discurso na ONU sobre a necessidade de regulação da internet para que seja um espaço civilizado, mas é preciso ir desdobrando. Não pagam o direito autoral, os autores brasileiros, os autores de conteúdos brasileiros não recebem o pagamento do direito autoral, os compositores e os proprietários de peças audiovisuais. Então é preciso constituir um sistema legal brasileiro que seja capaz de dialogar, mantendo o caráter aberto, democrático, a neutralidade da rede, mas ao mesmo tempo de que a rede tem obrigações sociais na relação com o Brasil.